Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Amém? É bom reencontrar-nos, estarmos juntos para adorar ao Senhor. É muito bom poder cultuar a Deus. Não tem coisa mais maravilhosa de poder estarmos aqui adorando ao Senhor e também ouvindo aquilo que Deus tem a falar para a gente. Esta noite eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, falar rapidamente sobre privilégios. Eu tenho ouvido ao longo da minha história cristã, eu tenho ouvido falar de privilégios. Você é filho do rei, você tem o privilégio de ser um filho de um rei, como filho de rei, você tem o privilégio de decidir, de decretar, de determinar, não é? De ser sempre próspero, de nunca ficar doente, e coisas por o estilo. Coisas ruins. Por outro lado, tenho ouvido muitas coisas boas, muitas coisas sadias, muitas coisas que edificaram minha vida. E nesta noite eu quero compartilhar algumas dessas coisas que edificaram a minha vida e espero que edifiquem também sua vida. Então eu quero esta noite falar sobre os privilégios do cristão. Quais são os privilégios que você e eu como cristão temos? Quais são os privilégios genuínos aos quais você e eu podemos nos apegar? Eu queria que você abrisse sua Bíblia agora lá no livro de Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, do capítulo 1, do verso 1 até o verso 12. Vamos dar uma lida para nós frisarmos algumas coisas e depois vamos ir revendo texto por texto, está bom? Então vamos começar lendo o texto, tá? 1 de Pedro, capítulo 1, verso 1 até o verso 12. Diz assim: Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta ao povo de Deus que vive espalhado nas províncias do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai, e pelo Espírito de Deus, vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue. Que vocês tenham mais e mais graça e paz de Deus. Louvemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por causa de sua grande misericórdia. Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim, esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para seu povo. Elas guarda no céu, onde não perdem o valor e não podem se estragar nem serem destruídas. Essas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por isso, se bem agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que ouro, precisa ser provada para que continuem firmes. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo foi revelado. Vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não o estejam vendo agora. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa, que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que vocês possuem. Foi a respeito dessa salvação que os profetas perguntaram e procuraram saber com muito cuidado. Eles profetizaram a respeito da salvação que Deus ia dar a vocês e procuraram saber em quanto tempo e como essa salvação ia acontecer. O Espírito de Cristo, que estava neles, indicava esse tempo, ao predecir os sofrimentos que Cristo teria que suportar para a glória, suportar e a glória que viria depois. Quando os profetas falaram a respeito das verdades que vocês têm ouvido agora,
Deus revelou a eles que o trabalho que faziam não era para o benefício deles, mas para o bem de vocês. Os mensageiros do Evangelho que falaram do poder do Espírito Santo, mandado do céu, anunciaram a vocês essas verdades. Essas são coisas que até os anjos gostariam de entender. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado mais uma vez pela Tua palavra, pela Tua graça, pela Tua presença neste lugar, por Teu amor que de uma forma maravilhosa se tem derramado sobre nossos corações. Obrigado, Senhor, por o sangue que nos limpa de todos os nossos pecados. Obrigado, Senhor, porque Tu em Cristo nos tens feito justos. Obrigado, Senhor, porque Tu Espírito nos santifica a cada momento, Senhor. Ó Deus, que Tua palavra possa vir a nosso encontro, possa edificar nossas vidas, possa dissipar todas as dúvidas em nossos corações e possa, Senhor, estabelecer Tuas verdades em nosso ser. Deus, em nome de Jesus, nos abençoe esta noite. Usa a minha vida para abençoar Tua igreja. Senhor, fala nos corações. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Esta carta que foi escrita por Pedro, ela foi endereçada a um povo que estava fora de seu país de origem, vamos dizer assim. Eles estavam dispersos em esses 5 povos ao qual Pedro escreveu. E eles foram dispersos por vários motivos. Uns saíram de seus países por questões de negócios. E no ano dos 60, mais ou menos, quando teve a destruição de Israel, vários dos judeus que se tinham convertido ao cristianismo foram perseguidos por romanos e eles tiveram que fugir de sua nação. Então, este pessoal estava sofrendo a perseguição, sofrendo de saudade de sua nação, sofrendo a distância, a separação dos familiares e tudo demais. E é este pessoal que Pedro escreve esta carta, dirige esta carta, desejando animá-los, encorajá-los, alegrá-los, diante de todo esse sofrimento que eles estavam passando. E mostra em esta carta alguns privilégios. Né? Há vários, com certeza você vai encontrar uma infinidade de privilégios, de repente você pode logo listar. Mas nesta noite eu apenas quero mencionar 3 privilégios que neste texto me chamaram minha atenção. E esses privilégios são muitas vezes desapercebidos por nós. Não são tão valorizados muitas vezes por nós. E eu nesta noite quero falar desse privilégio. Então, o primeiro privilégio que eu encontro neste texto é que nós fomos escolhidos. Nós fomos escolhidos. Jesus diz assim que muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Gente, se você encontrou com Cristo, você não é apenas um chamado, você é um escolhido por o Senhor. Esse é um privilégio tremendo. É um privilégio maravilhoso, é um privilégio poderoso que muitas vezes nós não damos valor. Olha o que diz o texto. Vocês foram, versículo 2 diz assim, vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai. Vocês foram escolhidos. Nós muitas vezes estufamos nosso peito, nos orgulhamos quando nossos trabalhos na faculdade, na escola são mencionados e nós fomos escolhidos, ou nossos trabalhos são escolhidos, ou somos escolhidos para defender nosso trabalho. Nós fazemos a maior festa, a maior alegria. Não é? Nós somos escolhidos para representar alguma entidade, alguma instituição, alguma nação, alguma situação assim. Nós enchemos nosso peito de orgulho. Opa, eu sou bom. Não é? E o mundo nos escolhe assim. O mundo nos escolhe justamente pelas nossas habilidades, pelas nossas qualidades, pelas coisas boas que nós podemos fazer para eles. Vamos dizer assim. Mas Deus, Ele nos escolheu quando nós não merecíamos ser escolhidos de forma alguma. Quando nós éramos totalmente corrompidos. Quando nós éramos totalmente antagônicos à graça, à misericórdia, à santidade de Deus, Ele decidiu nos escolher. E muitas vezes nós não valoramos isso, gente.
Nós nos alegramos quando nossos trabalhos são escolhidos, quando alguma coisa ou por algum motivo nós somos mencionados, somos escolhidos para alguma tarefa. Nós nos alegramos por isso. Mas você já se alegrou por ter sido escolhido por Cristo? Você alguma vez compartilhou essa tua alegria de uma forma eufórica com os outros? Nós não valoramos. Cristo escolheu você, mesmo sendo pecador, mesmo sendo corrompido, mesmo não valendo nada. Ele te escolheu. Mesmo eu não valendo nada. Deus diz, eu quero Jim para mim. Gente, que privilégio! Um Deus maravilhoso, um Deus criador do universo, olhou lá na eternidade e disse, eu quero o Jimmy para mim. Eu quero o Rogério para mim. Eu quero o Cleberson para mim. Eu quero o Marcelo para mim. Mas muitas vezes nós não valorizamos isso. Nem ligamos para isso. Nem ligamos para isso. Você é privilegiado, meu irmão. Você foi escolhido por Deus. Você foi escolhido por Deus. Você não foi escolhido por o diretor de tua carreira, por o chefe de teu trabalho, por o presidente da república. Você não foi escolhido por um homem. Você foi escolhido por um Deus poderoso que vive e reina e governa este universo. Então você deve se alegrar. Você deve se gozar nisso. Deve partilhar isso. Mas muitas vezes nós somos enganados em nossa forma de pensar. Há umas expressões que nós muitas vezes ouvimos, como esta, por exemplo, eu escolho Deus, não é? Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Será que você escolheu ser amigo de Deus? Será de fato que você escolheu seguir a Deus? Gente, essa é a música mais herética que tenho ouvido nesses últimos anos. É a música mais fora do contexto bíblico. Mais humanista. Olha o que Jesus diz. Olha o que Jesus diz. Não foram vocês que me escolheram. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, disse Jesus, fui eu que escolhi, os escolhi para que vão e deem fruto, e que esse fruto permaneça. A fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. João capítulo 15, verso 16. Não foram vocês que me escolheram. Que privilégio, gente. Nós nem para isso tínhamos capacidade. Nosso coração é tão corrompido, nosso coração é tão pecador, nosso ser é tão deteriorado por pecado, que nós não temos condição nenhuma de buscar a Deus. Nós não temos condição nenhuma de ir atrás de Deus. Não temos. Não temos. Agora, uma coisa interessante. Deus nos escolheu com um propósito. Aliás, o Augusto de Nicodemo tem uma frase bem interessante. Diz assim, eu não encontrei Jesus, Ele me encontrou. O perdido era eu, não ele. Não é verdade? O Augusto de Nicodemo deixou uma coisa bem interessante. Quem estava perdido somos nós. E quem nos buscou, quem nos procurou, quem nos escolheu, quem veio nos salvar, foi Deus, não fomos nós. Não fomos nós. Agora, uma coisa importante é que, dentro desse privilégio, Deus nos escolheu com um propósito, com um objetivo. Eu queria que você pensasse comigo um pouquinho aqui. Nós somos escolhidos segundo o propósito de Deus. Olha o que o texto diz, irmão. Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus. Muita gente ainda pensa, muitas vezes nós somos tentados a pensar que Deus, lá quando estava começando o mundo, quando começou o mundo e quando Adão pecou, puxa, Deus foi pego de surpresa pela situação. Caramba, e agora? O Adão pecou, a Eva pecou, e agora o que a gente faz?
E aí ele teve que inventar um plano B para tentar solucionar o problema. Não, gente. Não. Paulo, falando na carta dos Efésios, no capítulo 1, verso 4, diz que Deus, Ele já tinha nos escolhido antes da fundação do mundo. Antes de que as coisas acontecerem, Ele já tinha feito um plano. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sentaram, conversaram, fizeram um plano de salvação. E esse plano foi executado. E ele tinha um propósito. Qual que era o propósito? Qual que foi o propósito disso tudo? Primeira coisa que eu vejo dentro desse propósito, gente, nós podemos encontrar, de repente, vários propósitos aqui no texto. Porém, um dos propósitos que eu vejo que é importante mencionar é aquilo que o livro de João, em capítulo 3, verso 17, falando de Jesus, diz assim, né? Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Um propósito básico, um propósito fundamental que Deus queria restaurar, quando nos escolheu, era dar-nos novamente vida eterna. Aquilo que Adão e Eva tinham perdido por causa do pecado era a vida eterna. Eles não tinham mais eternidade, nem nós temos mais, quando estamos em Cristo. Não é verdade? Mas em Cristo nós ganhamos vida eterna novamente. Então, o propósito de Deus foi restaurar essa realidade na vida do ser humano. E Pedro aqui está dizendo assim, gente, Deus nos escolheu com um propósito. Segunda coisa que eu encontro aqui nesse texto, é que nós, além de termos sido escolhidos, nós somos dedicados a Deus pelo Espírito Santo. Esses camaradas aos quais estava dirigida esta carta, eles foram separados por o Espírito Santo. Eles foram escolhidos e separados. E consagrados a Deus. Da mesma forma que você e eu. Quando Deus nos escolheu, veio o Espírito Santo e nos separou. Em outras versões, diz que Ele nos santificou. Que Ele nos afastou do pecado e nos santificou. E nos consagrou o Espírito, o próprio Espírito nos conduziu. É o Espírito Santo quem inicia e conclui a obra de santificação nas nossas vidas. É Ele que conduz. O capítulo 2, verso 13 de 2 Tessalonicenses diz assim: pois Deus os escolheu como os primeiros a serem salvos pelo poder do Espírito Santo. Que interessante, gente, eu fico maravilhado como Deus, em seu poder, Ele não age sozinho, isolado. Ele age em comunhão entre a Trindade. Deus escolheu, o Espírito santificou. E isso tem um ensino para a gente. Isso tem um ensino para a gente. Nós temos que aprender a agir da mesma forma. A trabalhar em essa comunhão, em essa comunidade. Segunda coisa aqui. O terceiro aspecto dentro desse primeiro privilégio de sermos escolhidos. É que somos purificados pelo sangue de Cristo. Pedro considera a obediência à verdade como um dos meios pelos quais o crente tinha sido purificado. Então, a obediência, olha só o que diz, a fim de obedecerem a Cristo e serem purificados pelo seu sangue. A fim de obedecerem a Cristo e serem purificados pelo seu sangue. Gente, eu creio que se nós colocamos diante dessa palavra, nós vamos saber se de fato nós somos ou não cristãos. Eu creio que este pode ser um bom teste para cada um de nós. Sabe por quê, gente? Olha o que diz esse texto. Agora que vocês, estou lendo 1 de Pedro, capítulo 1, verso 22, diz assim: agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade, e agora que já tem um amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros com todas as forças e com um coração puro. Eu creio que a maior prova que você e eu podemos ter, em sentido de ver se nós somos verdadeiramente cristãos, é saber se nós obedecemos os mandamentos de Cristo.
Ame a Deus sobre todas as coisas e a seu próximo como a você mesmo. E isso é fácil de identificar, gente. Coisas simples, por exemplo. Será que eu amo meu irmão de verdade? Uma coisa simples. Não vou para a célula, não presto conta, não estou nem aí. Será que eu amo sinceramente meu irmão? Tenho um dia para me encontrar com todos meus irmãos, em um momento de comunhão, de comunidade, de oração e tal. E eu não estou nem aí. Prefiro ir na pizzeria, prefiro ir tomar um drink, prefiro comer, prefiro ficar assistindo futebol, prefiro fazer qualquer coisa. E deixo de lado os meus irmãos. Será que de fato eu fui purificado pelo sangue de Cristo? Não estou dizendo, irmãos, preste bem atenção ao que estou falando. Não estou falando que você possa ter motivos que fazem com que você não esteja. Eu não estou falando isso. Mas eu estou falando assim dessa falta de preocupação, de amor, de desejo de estar junto. Né? Porque eu posso ter dificuldade de não estar hoje aqui. E dizer, eu não vou porque não quero. Ir porque não estou bem, ou por, sei lá, por qualquer motivo. Mas essa falta de prestação de contas é uma mostra clara de falta de amor em nossas vidas, de uns para com os outros. Essa falta de prestação de contas expressa o nível de amor que nós temos. E um teólogo diz que essa poderia ser uma medida que nós poderíamos usar para ver se de fato nós somos convertidos. Ame a Deus sobre todas as coisas e a seu próximo como você mesmo. Ame a Deus sobre todas as coisas e a seu próximo como você mesmo. E amor não é uma questão de palavras, não é apenas um conceito, é uma atitude, é uma ação. Então são coisas que nós devemos observar, irmãos. São coisas que nós devemos observar. Então o primeiro privilégio que nós temos visto é que Deus, mesmo sendo Deus, nos escolheu, mesmo não sendo os piores pecadores. Ele nos escolheu. Segundo, que nós vemos neste texto, vou colocar aqui o texto para vocês que não estão com Bíblia, de repente possam ler. Segundo, nós temos uma nova vida. Diz, louvemos a Deus, nosso Senhor e Pai, ou Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por causa de sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim, esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não podem perder o valor e não podem se estragar. E nem serem destruídas. Essas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Que privilégio mais poderoso, né? Gente, isso é tremendo. Primeiro, Deus nos escolhe. Bênção. Mas a bênção continua. Agora, Deus o que faz? Deus nos dá nova vida. Ele nos dá uma nova vida. Esse é um privilégio maravilhoso. Paulo diz que quando nós estamos mortos nos delitos e pecados, mesmo mortos, Deus veio nos dar vida. Nos dar vida. Ele não nos deu apenas bênçãos materiais como alguns creem. Eu vi um monte de gente esperando ser abençoados e deixam a Bíblia aberta no Salmo 91, 90, né? Aí eu chego na casa de algumas pessoas, amigos meus, e veio aquele negócio de livro, e aquela Bíblia toda aberta, aquela folha toda amarela, que está 300 anos aberta, aquilo lá. E esperando que Deus, através disso, os abençoe. Com bens materiais, óbvio, né? Que eles tenham grana, que eles tenham bem de saúde, que não falte os suprimentos necessários. Cara, esse é um pensamento totalmente mesquinho, totalmente pequeno, totalmente alheio à vontade de Deus.
Deus não está, as bênçãos de Deus não estão limitadas a esta terra. Não estão. Se nós estamos olhando e esperando que sermos felizes aqui, nós estamos perdendo tempo, gente. Porque a vida cristã, ela sendo vivida aqui na terra, é uma vida difícil, é uma vida tensa, é uma vida de exigência, é uma vida de entrega, é uma vida de sofrimento, é uma vida de perseguição, onde você é perseguido, onde você é rejeitado, onde você é excluído muitas vezes de situações, né? Onde você é xingado muitas vezes, onde você é contrariado por muitas opiniões, onde você é desprezado por ser cristão. Se você não está enfrentando isso, olhe bem para o seu coração e veja se de fato você é cristão. Porque todo cristão passa por essa realidade. Todo cristão passa. E esses irmãos estavam passando por essa realidade. As bênçãos que Deus tem são muito mais além do que nós estamos olhando aqui. E essa vida nova que nós recebemos em Cristo, ela é a que nos impulsa a ver além disso, além deste limite. Então, assim, esse privilégio de nós termos uma nova vida, ela faz com que nós estejamos cheios de uma esperança viva. Nós não estamos esperando ter um carro novo, nós não estamos esperando solucionar nosso problema conjugal apenas, nós não estamos esperando que nossos filhos se formem, não se formem, ou sejam grandes empresários, não tenham. Nós estamos esperando apenas que nossos negócios funcionem bem. Não! Nós estamos esperando algo que vá além, uma esperança viva, por causa da ressurreição de Cristo. Nós fomos ressuscitados em Cristo quando nós o aceitamos, porque nós estávamos mortos nos delitos e pecados. Porém, gente, ainda nossos corpos serão glorificados. Você já pensou nisso? O que você tem sonhado com relação a isso? Como você tem olhado para esse futuro? Como você tem visto o corpo sendo glorificado? Você já tem pensado? A ressurreição de Jesus é a base de todos os benefícios espirituais. E essa ressurreição de Jesus está agindo também em você e em mim. Paulo, escrevendo aos Efésios também, ele disse: o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, ele é o que está agindo com poder na vida de cada um daqueles que creem. E não só isso, não só apenas temos uma esperança viva, nós temos uma herança incorruptível. Por isso que não são coisas materiais, são coisas que estão além do nosso entendimento. É vida eterna, nunca mais se corrompe. E sermos filhos de Deus, termos a filiação de filhos de Deus. Você acha que isso não é herança? Você é herdeiro de Deus em Cristo Jesus. Mas também nós somos guardados pelo poder de Deus. Lembra daquele fato de Eliseu, quando estava sendo atacado por o exército sírio? E de repente Eliseu mandou o menino ver e disse: pô, cara, tem um monte de soldados lá fora. E vão nos atacar. E a segunda ou a terceira vez que o menino sai a ver, mas o Eliseu diz: não, mas aqui também tem outro exército que está cercando nossa casa. Deus nos protege aqui e nos protegerá lá. Certamente. Então Deus nos guarda. Todos os cristãos somos guardados. Pedro fala com base em sua experiência. Pedro estava em um momento, depois de que a igreja estava começando a dar seus primeiros passos, quando estava Pedro pregando e tudo mais, eles foram presos. E Pedro ficou encarcelado. E estava algemado. E de repente a igreja estava orando. O que aconteceu?
Veio o anjo, libertou a ele, e nenhum soldado impediu que ele saísse da cadeia. Ninguém viu. Por quê? Porque Deus estava guardando a vida de Pedro. Paulo, no livro de Filipenses, no capítulo 4, no verso 7, diz assim: e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. E tudo será, assim, consumado quando nós nos reencontremos ou encontremos com Jesus na sua segunda vinda. Terceira coisa que nós podemos ver, terceiro privilégio que esta noite queria falar para vocês, é que nós temos uma alegria mesmo no meio das provações. A alegria que Deus nos deu por nós termos sido chamados, ou por nós termos sido escolhidos, por nós termos nova vida, nosso coração foi cheio de uma alegria que é indescritível. Eu não tenho palavras para descrever a alegria que eu tenho por causa da salvação em Cristo. Eu não tenho, gente. Não tenho como escrever. Nem Pedro tinha. Nem Pedro tinha. Então, eu queria que nós leamos esse texto aqui, do verso 6 ao verso 9. Tá? Diz: alegrem-se por isso. Se bem agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé de vocês, que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que ouro, precisa ser provada para que continue firme. Assim, vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo foi revelado. Vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não estejam vendo agora. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa, que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que vocês possuem. Essa alegria que Deus nos dá, ela é indescritível, simplesmente. Simplesmente. Não é ficar com sorriso de orelha para orelha, não é. Não é ficar na boa, com tudo, não é. É apenas você entender que você foi escolhido, ganhou uma nova vida e está alegre por consequência disso. E você sabe que nem a morte, nem a profundidade, nem o diabo, nem o pecado, nem ninguém mais pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós precisamos entender isso, gente. Porque o diabo vem e nos enrola. Nos faz cantar, eu escolho Deus, eu escolho seguir a Deus. Nos faz cantar besteiras. Nos faz acreditar coisas que não têm nada a ver com a Bíblia. Nos mostram caminhos totalmente errados. Nós precisamos olhar para o Novo Testamento, ver a Bíblia, estudar a Bíblia. Precisamos ter comunhão com o Pai. Porque nós somos enganados. E nós ficamos assim, reclamando. Mas Deus não é meu Pai, por que estou sofrendo? Mas Deus não é meu Senhor, por que eu estou passando fome? Mas quando você entende que Deus é teu Pai, e que foi você escolhido, e que você tem uma nova vida, você pode passar fome, sim. Você pode passar por um momento de necessidade, sim. Você pode passar por um momento de luto, sim. Você pode passar por um momento de angústia, sim. Mas você vai ter a certeza que Deus está fazendo o melhor na sua vida. Certeza disso. Você pode ter certeza disso. Jó, que estava passando por um momento de provas, de dificuldade imensa, por uma tensão espiritual violenta. Um cara que era íntegro com Deus. E de repente ele estava encrencado numa situação
de tensão, de angústia, de dor, de sofrimento, ele diz o seguinte em capítulo 19, verso 25. Pois eu sei que meu defensor vive. No fim, ele virá me defender aqui na terra. Mesmo que minha pele seja toda comida pela doença, ainda neste corpo eu verei a Deus. E eu verei com meus olhos. Os meus olhos o verão. E ele não será um estranho para mim. Que coisa mais poderosa, gente. Que coisa mais poderosa. O Dr. Tim Keller diz o seguinte: eu nunca viu a razão de seu sofrimento. Ele viu a Deus e bastou. Eu nunca viu a dor de seu sofrimento. Ele viu Deus e bastou. Essa certeza que tinha Jó, de saber que ele ia ver a Deus, de saber que Deus ia apresentar em um momento, e sabia que esse sofrimento que ele estava passando era um sofrimento passageiro, que iria acabar em um momento. Essa confiança fez com que ele, de fato, visse face a face a Deus. O livro de Hebreus, no capítulo 12, no verso 2, diz assim: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois por meio dele que nossa fé começa e ele é quem aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Os sofrimentos apenas são um instrumento de lapidação em nossas vidas. Jesus podia não ter ido na cruz, mas ele não escolheu o caminho fácil. Ele decidiu obedecer. Mas sabe por quê, gente? Porque ele sabia o que ia acontecer depois. Ele ia se unir novamente com seu pai. Ele estaria novamente na comunhão da qual ele saiu para salvar aos homens. Ele poderia, depois de passar por todo esse sofrimento, levar muitos outros para a comunhão com o Pai. E através disso tudo, ele glorificaria o Pai. Então, essas coisas eram as que alegravam, eram o motivo da alegria de Jesus, o qual ajudou a Jesus, vamos dizer assim, a subir na cruz, a ir na cruz. E esses mesmos devem ser os motivos que nos levam a nos alegrar diante das situações de dificuldade que nós muitas vezes passamos. Nós muitas vezes com pouca coisa nos irritamos, ficamos mal, ficamos incomodados, ficamos resmungando, ficamos murmurando, ficamos chorando pelos cantos. Nós devemos nos lembrar que há coisas muito mais poderosas que Deus tem para nossas vidas, que Ele nos prometeu. E esta deve ser o motivo de nossa alegria. Ele nos escolheu, Ele nos deu uma nova vida e encheu nosso coração de alegria, de uma esperança viva, não uma esperança que se acaba aqui, gente. Uma esperança futura. Amém? Eu queria que você ficasse em pé e nós orássemos esta noite. Que o poder de Deus possa nos levar a entender e a experimentar isso no nosso diário viver. Que o poder de Deus possa nos convencer poderosamente. Que possa o Senhor abrir nosso entendimento nesta noite para que nós possamos assimilar. Que nós somos escolhidos, não somos qualquer um. Você não é apenas um chamado. Os chamados são muitos, mas você é um escolhido de Deus. Você é um cara que Deus separou para Ele. Você ganhou uma nova vida em Cristo. E você está cheio de alegria por causa disso. Que as tribulações, as dificuldades, as angústias não sejam um empecilho que façam a você duvidar daquilo que Cristo fez na cruz por você. Das bênçãos que Deus tem para você.
que nenhuma dessas dificuldades se torne, de fato, uma ferramenta de prejuízo, de estorbo, que atrapalhe sua comunhão. Que de forma alguma ela se torne assim. Que você possa superar essas situações crendo que Deus tem promessas muito maiores que as dificuldades. Amém? Vamos orar ao Senhor? Eu não sei quais são as dificuldades que de repente você está passando em estes dias. Não sei quais são as lutas que você está encarando em estes dias. Mas eu queria que você abrisse seu coração e agradecesse a Deus porque Deus o escolheu. Eu queria que você abrisse seu coração e começasse a declarar e dizer: Senhor, obrigado pela nova vida que Tu me tens dado. Eu queria que você abrisse seu coração e começasse a dizer: Senhor, enche-me de Tua alegria. Pai, nós Te louvamos, Senhor. Nós Te louvamos, Pai. Porque mesmo, Senhor, diante de tantas dificuldades que nós temos passado, porque mesmo, Senhor, diante de toda essa vida corrompida que nós temos levado ao longo de nossa história, Tu tens sido fiel conosco. Tu tens nos escolhido, Senhor, mesmo nós, de repente, nem nos consideraríamos dignos para ser escolhidos. Porém, Senhor, Tu, em Tua misericórdia, olhaste para cada um de nós e nos escolhiste. Nos diste uma nova vida e encheste nosso coração com alegria. Senhor, com uma esperança viva. Nós Te agradecemos por isso nesta noite, Pai. Pai, abençoe a vida de cada um de meus irmãos. Que o entendimento deles possa ser, Senhor, esclarecido. Que o coração deles possa ser cheio de Tua presença. Que eles possam ser revestidos de Teu poder. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, que eles em esta semana possam experimentar a Tua graça. Que eles possam viver nessa alegria. Oh Senhor, nessa novidade de vida, Pai. Pai, abençoe a vida de cada um de meus irmãos. Tu sabes aqueles que estão passando por lutas, por angústias. Senhor, e o diabo está falando que eles não vão poder superar, que eles são derrotados. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo, que Tu possas trazer a lembrança, Senhor, das coisas poderosas que Tu já fizeste na vida de cada um deles. Pai, em nome de Jesus, abençoe a vida de meus irmãos. Que em esta semana eles possam ser vitoriosos. Senhor, que nesta semana eles possam glorificar Teu nome. Que nesta semana eles possam estar junto contigo, glorificando a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, querido. Que Deus abençoe, que tenham uma boa semana. Que vocês possam aplicar tudo isso que estamos falando, que vocês possam meditar nisso. Amém?